Agora eu quero chamar o nosso primeiro convidado, que vai fazer a apresentação nos próximos minutos. É com muita alegria que o primeiro Expondo para a Educação conta com a presença do ilustre Juliano Costa. Juliano de Melo Costa é vice-presidente de produtos educacionais da Pearson na América Latina, é licenciado em História pela Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, especialista em docência para o ensino superior, História do Brasil, e mestre em Educação Brasileira também pela UFAL. Atuou como professor de História e Filosofia em Educação Básica e como professor de Filosofia, Sociologia, Antropologia e História, Geopolítica e História Contemporânea no ensino superior. Foi coordenador escolar, consultor pedagógico e gerente pedagógico nacional do Sistema COC de ensino. Atuou como gerente nacional de consultoria pedagógica para a educação básica da Pearson e hoje sua fala será sobre a valorização do professor como o melhor caminho para o futuro da educação. Já fica um aviso aqui, hein? Quem tiver qualquer pergunta, quer participar com a gente, já deixa a sua pergunta aí prontinha, é só escrever aqui no chat que ao final da palestra do Juliano a gente vai ter um tempo para responder as perguntas de vocês. Lembre-se de dizer o seu nome, o nome da instituição que você representa e o local de onde você está falando. Juliano Costa, seja muito bem-vindo, o espaço é seu. Muito obrigado, Jéssica, muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria começar agradecendo aqui a equipe da Exponte pelo convite e por me dar o privilégio de abrir o primeiro Exponte para a Educação, esse evento fantástico de inovar para transformar e ensinar. Não poderia ser diferente falar nesse momento que estamos numa fase relativamente mais calma dessa pandemia que nos assola desde o primeiro semestre do ano passado, mas não teria um momento melhor para falar sobre o professor, para falar sobre o tema que nós vamos tratar hoje, que é a valorização do professor como o melhor caminho para o futuro da educação. Então, esse tema que nós vamos trazer aqui hoje, ele vem carregado de significado, não é? Após 16 meses de pandemia, após 1 ano e meio praticamente de aulas virtuais, não apenas na educação básica, mas também no ensino superior, também na educação complementar, e não apenas no Brasil, mas em todo o mundo e em muitos lugares, sequer esse tipo de educação conseguiu ser colocado de pé ao longo dessa pandemia. Tivemos vários países que simplesmente não conseguiram manter seus sistemas educacionais funcionando, enquanto que no Brasil, em alguns casos, nós tivemos experiências extremamente exitosas, em outros casos, tivemos experiências relativamente difíceis, né, e que vão gerar consequências, obviamente, mas eu entendo que nós estamos saindo dessa pandemia. Poderemos ter feito melhor? Sim, sempre, mas conseguimos, de certa maneira, manter a educação brasileira andando, funcionando, e vamos colher frutos disso, um fruto não tão doce, um fruto relativamente amargo, mas poderia realmente não ter fruto algum. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer publicamente e reconhecer publicamente o esforço gigante que as escolas fizeram, as redes pública e privada fizeram para poder manter a educação brasileira durante 2 anos letivos completos dentro dessa pandemia funcionando. E nós estamos chegando agora no final do ano letivo de 2021 com a certeza de que trabalhamos intensamente durante essa pandemia e que o professor foi agente fundamental para que nós pudéssemos passar por esse deserto gigantesco que foi essa pandemia e agora começarmos a ver um pouco de oásis à frente, um pouco de água para refrescar nossa garganta ao longo do ano de 2022. E torcemos que esse oásis não seja uma ilusão, né? Que não venha uma quarta onda, que não venha uma nova onda de Covid, como está acontecendo agora na Europa, como está acontecendo em alguns lugares do mundo, que o processo de vacinação cresça e se consolide, que nós possamos ter vacinação para crianças de 5 a 11 anos, obviamente testada, aprovada, regulamentada pela Anvisa e pelas instituições. Mas esse é o recado inicial aqui, e eu queria pedir à equipe que compartilhasse aqui nossa tela, a tela da nossa apresentação, para a gente começar a falar sobre o nosso tema, que é a valorização do professor como o melhor caminho para o futuro da educação. Muito bem, antes de nós chegarmos, propriamente dito, no professor, eu quero iniciar aqui com uma frase famosíssima de Paulo Freire, que personaliza, que materializa o que é a educação e por que a educação não é um ente abstrato, não é uma instituição subjetiva, não é uma ideia metafísica a qual as pessoas podem se apoiar,
mas que educação, sim, é algo concreto, palpável, que você pode tocar, que você pode sentir, que você pode medir. Paulo Freire dizia que educação não transforma o mundo, que educação muda as pessoas e as pessoas é que mudam o mundo. Então, essa frase, ela faz um processo muito legal, muito lógico, muito evidente de personalização da educação, não é? De que educação não é uma legislação específica, de que educação não é um modelo político, pedagógico, de que educação não é um determinado fundamento ideológico de um autor pedagogo, como Maria Montessori, ou Jean Piaget, ou Vygotsky, de que educação não é uma entidade abstrata, intocável, em que todo mundo fala, todo mundo gosta, todo mundo elogia, mas que ninguém se responsabiliza. Essa frase diz algo muito importante, não é? Que são as pessoas que fazem a educação. São as pessoas que mantêm a educação viva e que mantêm a educação evoluindo. E, por exemplo, a pandemia trouxe uma evidência muito clara disso, na medida em que fechou todas as escolas físicas, fechou aqueles prédios historicamente construídos, aqueles prédios moldados para o processo de ensino-aprendizagem, aqueles edifícios que narram uma história, por exemplo, como das escolas confessionais, com mais de uma centena de anos de história educacional, mas sim que para além desses prédios, para além desses muros, para além dessas salas de aula, o que existem são pessoas, aqueles que ensinam, aqueles que aprendem, e aqueles que aprendem também ensinam, e aqueles que ensinam e também aprendem. Então, fundamentalmente, educação é um processo baseado em gente, baseado em pessoas. Ainda que durante a pandemia a tecnologia tenha se interposto entre o ensinante e o aprendente, ainda que a tecnologia tenha se transformado num elemento obrigatório de mediação entre quem ensina e quem aprende, no final das contas, de nada adiantaria ter tecnologia se não houvesse quem ensinasse e não houvesse quem aprendesse. Já a recíproca não é verdadeira, né? É possível existir alguém que ensina e alguém que aprende sem tecnologia. Então, esse elemento, as ferramentas que nós temos nas nossas mãos para poder produzir educação, são ferramentas que, no lugar de executá-la, no lugar de tomar a posição central do processo educativo, apenas melhoram o processo educativo. Porque, fundamentalmente, o processo educativo ele existe entre dois seres humanos, entre dois seres que aprendem, dois seres que ensinam, e que, numa relação de troca constante, vão formando aquilo que nós chamamos de educação, aquilo que nós chamamos de praxis pedagógica, que é a teoria e a prática conjuntas acontecendo o tempo inteiro e desenvolvendo as pessoas. Então, eu queria começar com essa frase, com esse prelúdio de que a educação não transforma o mundo, de que a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. E pegando um pouco dessa fala, da mesma forma que são as pessoas que mudam o mundo por meio da educação, também são as pessoas que sofrem os desafios que a educação traz ao longo da sua jornada. E eu trouxe aqui um pouco dos desafios da educação brasileira, não só os desafios postos durante a pandemia, mas os desafios que vêm desde o momento anterior à pandemia, o final do século XX. Quais eram os desafios que nós herdamos, ou quais foram, ou quais ainda são os desafios que nós herdamos do século XX e que não foram ainda resolvidos? Um primeiro deles, que melhorou muito, em 1996, eu estava na faculdade de História, fazendo a minha primeira faculdade, a faculdade de História, e eu estava dentro da universidade quando surgiu o projeto da Lei de Diretrizes e Bases, a reforma da Lei da Diretrizes e Bases do Darcy Ribeiro, e aí o projeto da LDB, uma das necessidades que ela trazia era que todos os alunos, todas as crianças até 14 anos estivessem na escola e estivessem na escola na idade certa. Depois, o Plano Nacional de Educação transformou isso em um dos indicadores do PNE, mas lá, em 1996, menos de 70% das crianças entravam na escola na idade certa e menos de 50% terminavam o ensino fundamental dos anos
finais. Vamos nem comentar sobre o ensino médio naquela época. Hoje, 95% das crianças estão dentro da escola na idade certa, pelo menos na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, isso foi uma conquista muito grande em 25 anos de luta, mas que ainda gera algumas necessidades, porque apenas 75% das crianças terminam o 9º ano e não vão, uma parte delas não vai para o ensino médio. Então, isso ainda é uma necessidade que nós temos que superar, mas o pior é que mesmo quem termina, não termina com as habilidades e competências esperadas de letramento linguístico e matemático. Até o 5º ano, nós estamos fazendo um serviço relativamente bom. Os indicadores de letramento linguístico, de domínio de língua portuguesa e matemática têm melhorado ano após ano. Eu não vou considerar aqui a pandemia, porque, obviamente, a pandemia precarizou esses números e vai piorar esses indicadores. Nós teremos que investir alguns anos para resgatar os dados de aprendizagem, os números que nós tínhamos de aprendizagem até 2019, mas nós teremos que resgatar. Mas o letramento linguístico e matemático nos anos finais continua sendo um desafio. O PISA, aquele exame internacional aplicado pela OCDE, que é aplicado para crianças de 15 anos no mundo inteiro, mostra que o Brasil ainda está distante da escala em que um aluno de 14 anos, de 15 anos de idade, pode dominar a língua materna e a matemática para exercer plenamente a sua cidadania. E, relacionada a isso, nós tínhamos uma necessidade que ainda é premente, que ainda é muito forte, que é a necessidade de inclusão, de uma educação que inclua crianças em situação vulnerável, famílias em situação vulnerável, que cubra não apenas o fato da criança estar na escola, mas o fato da criança estar na escola de forma saudável, estar na escola de forma a manter uma dieta de ótima caloria e resultado para o seu corpo, de manter uma saúde, de uma inclusão de populações negras, de populações LGBTQIA+, de populações de pessoas com deficiência, e tudo isso ainda continua sendo um desafio para a educação brasileira. Esses 3 desafios foram herdados do século XX, mas alguns entraram no século XXI, agora nos últimos 20 anos, quando nós já estamos na 3ª década do século XXI, ou seja, não dá para falar que nós estamos entrando no século XXI, mas no pré-pandemia do século XXI, ou seja, até 2019, nós já destacávamos e discutíamos muito sobre o desenvolvimento das chamadas soft skills, em especial as competências socioemocionais. Então, a noção de empatia, de colaboração, de autogestão, de liderança, de capacidade comunicativa, já vinham sendo mapeadas e transformadas em necessidades reais para a educação brasileira. E tanto se evidenciou essa necessidade de uma educação socioemocional que virou uma das competências, ou 3 grandes competências da Base Nacional Comum Curricular, que desde 2008 vem sendo discutida, mas que agora está lá presente essa necessidade desse desenvolvimento de um ensino socioemocional. Paralelo a esse ensino socioemocional, o conceito de cultura digital ou de letramento digital também surgiu e se tornou evidente para todas as nossas crianças e, por que não dizer, para nós adultos. Então, o conceito de conhecer hardware, conhecer software, dominar plataformas, que vinha sendo discutido muito modestamente pré-pandemia, porque nós sabíamos a necessidade, mas ela não estava sendo empurrada na porta da escola com força total, especialmente na rede pública, apesar de já ter um adiantado desse processo na rede privada, acabou se tornando, na pandemia, uma necessidade jusceliniana, né? De Juscelino Kubitschek, de 50 anos em 5, mas, na verdade, de 50 anos em 18 meses. A pandemia nos forçou, não apenas nós brasileiros, não apenas nós professores, mas todos os setores sociais e mundiais a conseguir ter essa competência digital. Esse evento é um exemplo. Muito provavelmente esse evento estaria sendo feito presencialmente em 2019, em algum lugar do Brasil, com o número de vagas limitado, talvez com alguma transmissão online depois, mas agora nós estamos num modelo muito mais escalável, muito mais democrático
muito mais plural, ainda que, claro, assim como na escola, se percam alguns elementos disso, a relação presencial, a relação social, as construções de networking, tudo isso são elementos que precisam ser pesados nesse momento. Mas letramento digital também se tornou uma demanda do século XXI. E uma educação integral, uma educação que desenvolva a criança não apenas na sua dimensão cognitiva, na dimensão da matemática, da ciência, da história, mas uma educação que desenvolva a criança na sua competência física, ou seja, mens sana in corpore sano, como diziam os romanos, da mente saudável num corpo saudável. Então, essa parte da educação integral e a ideia do conjunto de habilidades que são habilidades sociais, habilidades de liderança, habilidades de empreendedorismo, que vão além das habilidades socioemocionais. Então, esse trinômio, habilidades cognitivas, habilidades físicas ou psicomotoras e habilidades emocionais, comportamentais, se tornaram também uma demanda urgente para a educação brasileira, que não faz muito sentido discutir isso no mundo do hemisfério norte, porque no hemisfério norte a educação é integral desde sempre. Ela começa às 8 da manhã e termina às 3h30 da tarde, com extensões curriculares até às 5h30. Então, eu tive a oportunidade já de visitar mais de 13 países e nos 13 países, assim, não havia turno matutino, turno vespertino. Isso é uma característica muito forte em países em desenvolvimento que precisam, não têm uma condição de universalizar a escola em modelo integral, mas o Brasil sabe dessa necessidade. Havia um discurso e uma ação muito forte antes da pandemia para aumentar todos os anos escolas em tempo integral, que é a primeira etapa para uma educação integral, né? Imagino que vocês já dominem essa diferença entre uma escola de tempo integral, que ocupa a manhã e a tarde da criança, e uma escola de educação integral, que além de ocupar a manhã e a tarde da criança, ela também desenvolve o tripé cognitivo, psicomotor, comportamental e emocional. Então, isso é uma demanda urgente que ficou aí do século XXI, pré-pandemia. E do pós-pandemia, eu trouxe aqui os itens que se destacam nesse momento, no final de 2021, para o século que se põe à nossa frente, para a década que se põe à nossa frente. A primeira é a inclusão digital. Se antes nós precisávamos incluir a criança e o adolescente numa escola acessível, inclusiva do ponto de vista de gênero, de etnia, de deficiência, agora nós temos que fazer uma inclusão digital. Infelizmente, transformar a internet num bem público, transformar a internet como água, como energia elétrica, como um sistema de coleta, saneamento básico, não foi aprovado pelo Congresso Nacional recentemente, mas eu tenho certeza que isso voltará à pauta em breve, mas definitivamente não conseguimos imaginar que se possa ter uma educação inclusiva de verdade sem uma inclusão digital, seja uma inclusão de acesso, ou seja, internet, seja uma inclusão de hardware, de equipamentos que permitam ao estudante, à família, ao professor usufruir dessa internet, desse acesso, ou seja o de software, que são sistemas de qualidade para que o professor, para que o aluno possam empoderar o seu processo de ensino-aprendizagem com tecnologia. Então, essa foi mais uma necessidade que está batendo na porta. A igualdade de condições, tá? A pandemia escancarou a distância que existe entre uma camada da população que tem acesso à internet, que tem internet cabeada em casa, que tem equipamentos para educar o filho mais velho, o filho do meio, o filho caçula, para poder dar suporte digital em o outro lado da moeda, como eu vi uma ação de professores em uma cidade do interior do Maranhão, levando toda segunda-feira as atividades para as crianças em papel mimeografado, é isso mesmo que você ouviu, mimeografado, imagino que você se lembra do mimeógrafo, né, que você ficou sob efeito de entorpecentes com o mimeógrafo durante muito tempo na sua vida, aquele cheiro de álcool, mas mimeografado em pastas, entregando toda segunda, porta em porta, para que as crianças pudessem continuar estudando e pegando as atividades todas as sextas-feiras para avaliar, para devolver, para tirar dúvida. Então,
nós ainda temos o Brasil, é um continente, né? O Brasil ele é definitivamente um país que representa uma série de países dentro dele mesmo. Então, igualdade de condições é algo urgente para nós incluirmos na pauta da recuperação da educação brasileira nesse pós-pandemia. E a saúde mental e afetiva. A pandemia não nos prejudicou apenas no ponto de vista da aula, no ponto de vista do funcionamento escolar. Ela gerou a fadiga do Zoom, que é uma expressão que se usa para o cansaço das videoconferências. Ela gerou a tristeza, né, a depressão, que é o que os americanos estão chamando de sunlight depression, que é a depressão da luz do sol, que é você ficar o dia todo em casa, trancado na sua casa, e você não sai, você não tem mais o pátio na escola, você não tem as atividades ao ar livre, você não tem a quadra de esportes, você não tem a corrida ali entre as árvores, se você tiver um ambiente assim na sua escola. Então, tudo isso faz muita diferença no humor de professores, no humor de alunos, no humor da família. Fora, obviamente, os fenômenos que acontecem por causa do convívio familiar ampliado. Nós tivemos aqui no Brasil um aumento de casos de violência doméstica durante a pandemia, um aumento de divórcios. Então, isso são fenômenos muito claramente relacionados a esse momento pandêmico. Então, esse pacote aqui, ele demonstra para nós como está o cenário que nós temos que enfrentar. É um cenário difícil? Sim, sempre foi. Não somos os únicos que estão passando por isso. O México está passando por isso. Até os Estados Unidos estão passando por isso. Países que têm uma estrutura educacional muito bem montada, como a Inglaterra, também estão passando por alguns desses itens que estão sendo apresentados aqui nesse slide. Mas quem são os agentes ou os entes responsáveis por demandar, por atuar nessas dificuldades? Eu trouxe aqui 3 grupos, não são exclusivos, não são os únicos, mas são 3 grupos que podem nos ajudar a entender esse fenômeno de enfrentar, tá? Aqui esse cenário. O primeiro deles é o poder público, a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. Fundamentalmente, a educação é um bem público. Então, como a educação é um bem público, nós precisamos entender que a responsabilidade inicial de resolver, de endereçar os problemas educacionais é do Estado, em todas as suas esferas. Isso não isenta o cidadão, obviamente, o cidadão arca com a sua responsabilidade, elegendo representantes para exercer o poder público e cobrando desses representantes ações do poder público em relação à educação. Como? Mudanças na legislação, programas de incentivo a melhorias de inclusão, a melhorias digitais, a melhorias de recuperação da aprendizagem e parcerias público-privadas, por exemplo, que podem ajudar muito fortemente e que ajudaram durante a pandemia alguns estados ou alguns municípios a superar essas dificuldades. Esse poder público é o primeiro, no sentido de que é ele quem tem poder para atingir os 48 milhões de estudantes de educação básica do Brasil. Tá? Os 40 milhões da rede pública, os outros 8 milhões da rede privada, é o poder público na sua esfera federal, presidente, Congresso Nacional, na sua esfera estadual, governador, Câmara de Deputados, e na sua esfera municipal, o prefeito e a Câmara de Vereadores, que podem ajudar a montar estratégias de recuperação, de superação desses desafios. Ao mesmo tempo, as instituições educacionais, as escolas propriamente ditas, não estão de mãos atadas para isso. Elas também podem agir para poder mudar esse cenário. Elas podem fazer incorporações curriculares que se tornem obrigatórias no dia a dia da criança e do adolescente para trabalhar letramento digital, para trabalhar alguma iniciativa socioemocional, para reforçar letramento linguístico e matemático. Então, são decisões que as escolas podem tomar, obviamente, com os limites da legislação, com os limites dos custos que têm que ser operados, com os limites das regras, mas elas podem. Projetos extracurriculares que estão se tornando, e eu imagino que irão se tornar, uma das melhores ferramentas de recuperação da aprendizagem agora, a partir de 2022, porque nós precisaremos de muitas ações paralelas ao currículo regular para poder recuperar esse
esse cenário perdido que nós tivemos, ou afetado pela pandemia que nós tivemos durante a pandemia, programas de formação de professores e educadores em geral, programas de desenvolvimento profissional e também parcerias educacionais com OCIPs, parcerias públicos-privadas, o terceiro setor, a sociedade civil organizada. Tudo isso são oportunidades da escola, dentro da sua comunidade, dentro do seu bairro, dentro da rua em que se encontra, empoderar este retorno. Porque, definitivamente, a escola vai ter um papel muito, muito forte nessa retomada da educação brasileira pós-pandemia, tá? O portão aberto, o abraço da escola, o afeto da comunidade escolar, o sorriso das merendeiras, dos professores, dos porteiros, o cuidado da diretoria, da supervisão e da orientação pedagógica, tudo isso são elementos que não estavam sendo aplicados com todo o poder, com toda a força que eles tinham antes da pandemia e que agora nós precisamos, né? Teve um caso aqui na escola do meu filho de uma aluna de, acho que 7 anos, primeiro ano do ensino fundamental, que quando viu o rapaz da portaria no primeiro dia de aula de retorno aberto ao campus da escola, chorou copiosamente. Foi na hora que eu fui levar os meus filhos, chorou de saudade do rapaz da portaria. Então, isso é uma cena espetacular, como mostra o poder que esse ambiente físico pessoal da escola tem em relação aos seus alunos, em relação à comunidade escolar. E aí, em destaque, eu coloquei os educadores em geral, especialmente os professores, que são a grande massa de educadores brasileiros, nossos 3,6 milhões de professores espalhados pelo Brasil, que podem fazer ações que comecem mudando a sala de aula, que comecem mudando aqueles 20, 25, 30, 35, 40 alunos que você tenha na sua sala. Este é o local de excelência da ação do sujeito professor. É o local, nós sabemos muito bem que mais do que uma escola poder mudar a vida de um aluno, um professor tem um poder muito maior de mudar a vida de um aluno. Mais do que uma escola conseguir, não existe escola de sucesso sem professores de sucesso. Não existe educação de sucesso sem educadores de sucesso. Então, se o poder público fizer toda a sua parte, se as instituições escolares fizerem toda a sua parte, mas os professores não fizerem a sua parte, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Porém, se o poder público não fizer nada, se as instituições educacionais não fizerem nada, mas os educadores em suas salas de aula fizerem alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa boa vai acontecer. Alguma mudança positiva vai acontecer. Obviamente que a responsabilidade não é do professor. A responsabilidade é majoritariamente dessa forma que vocês estão vendo aqui. Aqui é uma pirâmide invertida. Se alguém tivesse que ser mais responsabilizado pela educação brasileira, é o poder público, seguido pelas escolas que representam esse poder público, sejam públicas ou privadas. E, finalmente, o professor na ponta, executando tudo isso. Mas esse professor, para mim, é o segredo do sucesso. Um professor muito bem educado, um professor bem formado, um professor bem treinado, capacitado, um professor capaz de criar projetos especiais com os recursos que ele tem, capaz de gerir a aprendizagem dos alunos e gerir as salas de aula que ele está, gerir aquele público emocionalmente, cognitivamente, fisicamente. Esse grupo de professores pode definitivamente mudar o jogo, definitivamente mudar o mundo que nós estamos. E aí, esses educadores, eles não são heróis, né? Não é a ideia aqui de transformar um professor num Sócrates que morre tomando veneno, sendo condenado pela sociedade, mas do lado da justiça, do lado da honra, do lado da verdade. Aqui eu quero entender e tratar professores como profissionais, assim como funcionários públicos da Receita Federal, policiais, civis e militares, assim como membros dos serviços de saúde, os médicos que atuaram na pandemia da Covid, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, os garis que recolhem o lixo e mantêm a cidade limpa todos os dias, os juízes
do Supremo Tribunal Federal, enfim, todas as pessoas que trabalham, pelo menos em termos de teoria, em termos de documento, em termos de proposição de trabalho, para o bem da sociedade. Então, eu quero que esses professores sejam entendidos como funcionários públicos, sejam eles professores de escola privada ou não, porque o professor de escola privada ainda é um funcionário público, que atua para o bem público, atua para o bem comum, e que precisam ser reconhecidos, investidos de poder e de capacidade para mudar, a partir da sua sala de aula, o ambiente como um todo. E aí eu trago aqui algumas dimensões de que o professor é a peça-chave do sucesso da educação formal. Eu gosto muito dessa frase da canequinha que eu coloquei aqui do lado. O meu professor é melhor que o Google. E não tenho dúvida, tá? O meu professor é melhor que o Google, sempre. Né? O Google é uma tela branca de respostas vazias, de respostas não emocionais. Né? O Google não julga, o Google não emite opinião, o Google não se solidariza, não chora, não tem empatia, não celebra, não vai a uma festa de formatura de 3º ano, não faz um discurso de formatura de 9º ano, não participa da formatura do ABC, fazendo seus alunos produzirem um poema e assinar o primeiro livro da sua vida, chorando com todos eles. O Google não faz nada disso. E não imagino que fará tão cedo. Então, o professor, para mim, é a peça-chave desse processo de educação formal. Mas aí, sabendo que o professor é a peça-chave, como é que a gente trata essa peça-chave, não é? Como é que a gente trata esse sujeito, professor, que é tão importante para nós e que nós entendemos como fundamental? Então, vamos imaginar, como é que a gente trata a melhor peça do computador? Como é que a gente trata o melhor elemento da natureza? Como é que a gente deveria tratar o melhor elemento, a melhor floresta, a mais importante floresta, o mais importante bioma, o mais importante desafio matemático, o mais importante sistema do Sol, a maior estrela? Como é que a gente deveria tratar? Nós devemos tratar da melhor forma possível. Devemos tratar de modo que esse elemento se sentisse peça-chave e não apenas soubesse que é peça-chave, mas não sentisse isso plenamente. E aí, aqui eu trago alguns processos de caminhos que nós podemos ter para fazer com que esse professor seja e se sinta peça-chave nesse caminho. O primeiro deles, que já vem sendo discutido, mas o Brasil tem uma longa caminhada nesse sentido, é o processo de carreira e remuneração. Então, no Brasil, especialmente na rede privada, o professor, apesar de, em vários casos, ser melhor remunerado que na rede pública, ele não tem o que a gente chama de carreira, né? O professor brasileiro, no geral, ele ganha de acordo com as aulas que ele ministra, enquanto que em quase todo o mundo, o professor ele é ou dedicação parcial ou dedicação exclusiva, e dessa dedicação, várias horas dela são para montar projetos, para estudar, pesquisar, para poder sair com os seus estudantes, para poder analisar aluno por aluno no modelo de desenvolvimento personalizado. Então, essa carreira e remuneração, e quando nós falamos carreira e remuneração, eu acho que algumas pessoas entendem ou imaginam equivocadamente que nós pensamos que professores deveriam ganhar tanto quanto médico, por exemplo, ganha por um plantão, ou quanto um juiz ganha para trabalhar num tribunal. E, pessoal, isso não é assim em nenhum lugar do mundo, tá? Professor é uma profissão relativamente de varejo, no sentido de ter muitos professores em toda a sociedade que existe. E um professor ser bem remunerado, nós estamos falando de um professor que consiga fazer parte da classe média de um país, que tenha acesso a bens de consumo, que possa construir um patrimônio relativamente bom ao longo da sua vida, que possa viver uma vida digna e reconhecida não apenas por carreira e remuneração, mas por outras dimensões que fazem parte do pacote de benefícios de ser professor. Então, mesmo na Coreia do Sul ou no Japão, onde professores tem professores que são estrelas nacionais, ainda assim, eles não ganham tanto do ponto de vista financeiro quanto médicos, quanto advogados, quanto engenheiros de software. E isso não tem muito a ver com não serem valorizados. Isso tem a ver com o fato do número
de professores que existem na sociedade, dos processos formativos, do trabalho que varia, né, de educar crianças de 3 anos até pós-doutores de 40. Então, nesse cenário, carreira e remuneração, reconhecimento é muito importante. Porém, não é só isso. E muito da discussão brasileira tem se concentrado nessa ideia de que o professor precisa ganhar mais, de que o professor precisa ter um plano de cargos e salários, de que o professor... Isso não é suficiente. É necessário entender que o professor tem que ser um agente em constante melhoria, em constante formação profissional. Se antes as outras categorias profissionais não precisavam se atualizar com tanta frequência, e agora precisam por causa da tecnologia, por causa da mudança, por causa do ritmo de transformação que nós estamos passando nesse momento VUCA, né, que vocês ouvem, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Por outro lado, o professor sempre teve que ser um sujeito aberto ao aprendizado, porque o aprendizado ele é metamórfico, ele é transformacional o tempo inteiro. A pedagogia por projetos, pedagogia baseada em problemas, pedagogia socio-interacionista, construtivista, humanista, montessoriana, pedagogia, os 4 tipos de aprendizado que tem que se desenvolver, educação socioemocional, inclusão, tudo isso faz parte da rotina do professor. Eu tinha um hábito de dizer, quando eu fazia formação de professores, fui consultor pedagógico durante muitos anos, quase uma década, e aí, quando eu trazia alguma coisa nova, eu tinha, lá nos anos 2000, 2010, professores que diziam assim, professor, mas eu faço a mesma coisa há muito tempo e sempre dá certo. Faz 20 anos que eu sou alfabetizadora. E eu perguntava, faz 20 anos que você alfabetiza ou 20 anos que você reproduz o mesmo método alfabetizador? Então, essa reflexão sobre adotar o modelo Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, ou um modelo monolítico, um modelo daquelas estátuas da Polinésia que ficam com o nariz e a cara fechada, grande, gigante, monolítica, e ninguém move do lugar. Eu acredito que a pandemia trouxe para nós a percepção de que todos nós precisamos ter um pouco de Raul Seixas. Todos nós precisamos mover essa engrenagem em direção ao futuro e precisamos estar abertos para novos tipos de aprendizagem e para algo que a educação, durante muito tempo, não quis fazer, que foi experimentação. Nós precisamos ser formados profissionalmente, treinados, capacitados, discutidos, para que nós possamos, e avaliados, para que nós possamos melhorar a nossa prática pedagógica e, então, transformar a nossa sala de aula, os nossos 10, 15, 30, 50 estudantes que estão na sala de aula, em direção ao futuro. Mas, se por um lado nós precisamos de carreira e remuneração condizentes, dignas, por outro lado, formação profissional, nós gostaríamos de ter reconhecimento social. Né? Vocês devem ter visto durante agora a pandemia uma campanha que pegava uma propaganda de uma rede de televisão que falava o agro é pop, o agro é rock, o agro é a riqueza do Brasil, e fizeram a mesma coisa com o professor. Né? O professor é pop, o professor é rock, o professor é a riqueza do Brasil. O professor é a riqueza de qualquer país. Não é do Brasil só. Os educadores, eles são fundamentalmente aquilo que faz a educação funcionar. Você pode não ter escola, você pode não ter sala de aula, você pode não ter material didático, você pode não ter manipuláveis, você pode não ter avaliação, mas você não pode não ter professor. Se você não tiver professor, praticamente você não tem educação. Mas se você tiver um professor e tiver um aluno, o aprendizado vai estar lá. Como Jesus dizia, se houverem 2 no mesmo lugar e invocarem o meu nome, lá eu estarei com eles. É a mesma coisa. Se houver um professor e um aluno em algum lugar, numa praça, num banco de shopping, num banco de supermercado, esperando um ônibus, haverá aprendizagem. Em dimensões diferentes, obviamente, em ritmos diferentes, mas eu acredito que a pandemia trouxe para as famílias uma percepção muito clara do quão importantes são os professores, tá? Do quão importantes são os formadores, os educadores em geral, nessa dimensão da sociedade. E aí nós precisamos traduzir esse reconhecimento em algo concreto, em algo que a sociedade demonstre
que as pessoas, no Japão, o imperador se curva perante professores. O brasileiro não vai fazer isso, mas eu quero comentar aquela lógica que eu gostava muito quando eu estava em sala de aula e os alunos me encontravam no shopping e gritavam no meio do shopping, professor Juliano, aquela coisa espontânea, natural, de um reconhecimento público, né? Como quem via um youtuber, um tiktoker famoso, e a gente ficava cheio de vergonha e vaidade ao mesmo tempo, mas eu imagino que é exatamente isso que nós estamos falando. É o professor ser reconhecido como o pilar, como o gigante que faz com que os estudantes e os alunos consigam avançar em direção ao futuro. E aí, recursos materiais. Entender que o professor, obviamente, consegue educar com poucos recursos? Consegue. Consegue educar com a situação precária, como aquela que eu falei do interior do Maranhão, levando papel, levando mimeógrafo? Sim, consegue. Mas vai ser no tempo ideal? Não. Vai ser na velocidade que o Brasil precisa? Não, não vai ser. Tá? Nós precisamos dar ao professor instrumentos cirúrgicos de qualidade, precisamos dar a ele uma escola de qualidade, uma sala de aula de qualidade, tecnologia de qualidade, para que ele, no lugar de brigar contra o analfabetismo, no lugar de brigar contra a ignorância, no lugar de brigar contra o espírito anticientífico, ele não brigue com a internet, ele não brigue com o celular, ele não brigue com o software que ele está usando ou com o material didático que ele está usando para ministrar o seu curso, tá? Então, nós precisamos saber que o professor, para ele extrair, para ele poder empoderar seu ensino e aprendizagem, ele precisa estar vestido como um super-herói, com equipamentos de super-herói, na sede da Liga da Justiça. Então, temos que buscar do poder público investimentos para o ambiente educacional, investimentos para a escola, para a sala de aula, para a digitalização docente, para a inclusão digital de professores e alunos. E, mais uma vez, para nós não estarmos discutindo aqui em termos utópicos, em termos de muito legal que está se falando, mas é muito difícil de implementar, ninguém está comentando aqui que isso é para amanhã. Como nós estamos falando de políticas públicas duram décadas. A Coreia do Sul começou o seu processo de reforma educacional em 1973 e veio ser uma potência educacional no começo dos anos 2000, ou seja, quase 30 anos depois. A Austrália mudou o seu currículo em 2012 e ainda não está colhendo, ainda não colheu os frutos dessa mudança curricular. É preciso entender que a educação ela é um processo que exige um plantio agora e uma colheita daqui a 10, 12 anos, quando as crianças que estão entrando na escola nesse momento, elas consigam superar, né, os seus antecessores, os modelos educacionais dos seus antecessores. O Brasil já vem atingindo isso. Para quem fizer um esforço mental de tentar resgatar, quem tem 45 anos ou mais, como eu, resgatar como era a sua escola nos anos 90. Vocês devem lembrar que durante o governo Fernando Henrique Cardoso, nós passamos 8 anos sem investimentos a maiores em educação, sem reajuste do salário do servidor da educação, do servidor público em geral. Nós tivemos uma problemática muito grande com a estabilidade, mas aí veio o Fundeb, o FNDE, o PNE, uma série de políticas públicas de inclusão que geraram um efeito muito, muito positivo para a educação, mas que ainda mostra, né, a quantidade de caminho que nós precisamos atravessar para poder chegar lá. Como dizia, eu não me lembro agora quem que dizia essa frase, tá? Eu vou me lembrar daqui a pouco. Quanto mais, eu não sei se foi Sócrates, mas dizia assim, quanto mais eu aprendo, mais eu percebo o quão distante da sabedoria eu estou. Então, na verdade, essa é a mesma coisa da educação. Quanto mais nós fazemos pela educação, mais nós percebemos o quão distantes de uma educação ideal nós estamos. Mas isso aqui são as 4 dimensões que eu entendo serem fundamentais para uma política pública, para uma política escolar, para uma iniciativa docente, para imaginar como nós podemos melhorar a educação do Brasil. E aí, uma frase aqui que, para mim, encerra muito bem essa minha fala e representa muito do que eu acredito.
Valorizar o professor não é o único caminho para o sucesso da educação. Obviamente, podemos imaginar que valorizar os diretores escolares, valorizar os orientadores pedagógicos, valorizar a comunidade em que a escola está inserida também são caminhos para o sucesso escolar. Porém, sem nenhum pingo de dúvida, para mim, com certeza, é o melhor caminho, né? Você pode melhorar a escola, escolher investir na escola e não investir no professor, e a escola ser assaltada, a escola ser depredada, a escola ser abandonada, a escola não ter os alunos que ela precisa. Você pode investir em cargos de gestão escolar, gestão pedagógica, e o diretor ser mobilizado para outra unidade, para outra repartição, para a secretaria, mas o investimento numa equipe de professores de qualidade é um investimento, sem sombra de dúvida, para a vida toda. Para o tempo inteiro em que o professor estiver atuando, para o tempo inteiro em que o professor estiver dentro das unidades escolares, todo aquele investimento fará diferença em como a escola vai funcionar. Porque, afinal de contas, educação é a única coisa que ninguém pode te tirar, né? Podem te levar patrimônio, podem te levar até uma parte do seu corpo, mas educação ninguém pode tirar, nem de você, nem dos seus alunos, nem dos professores, tá? Então, aqui são 3h30, 45 minutos, como eu havia me comprometido. Agora eu chamo a Jéssica de volta. Jéssica, vamos bater um papo aqui sobre essa minha fala. Espero que essa fala tenha provocado aí todo mundo que está nos acompanhando e que tenhamos algumas perguntas aqui para a gente discutir no nosso chat. Professor Juliano, incrível a sua palestra, isso é verdade. Podem tirar qualquer coisa de nós, qualquer coisa, menos a educação. A educação, né? O conteúdo adquirido durante a vida, isso ninguém tira. É o único bem que a gente realmente leva, né? É a única coisa que a gente vai levar e que a gente pode deixar também. É a educação. Obrigada. Com certeza. É a única vaidade que eu tenho. É a única vaidade que eu tenho é continuar aprendendo. Eu não tenho mais nenhuma vaidade, mas a única vaidade que eu tenho é continuar aprendendo. Exato, exato. Parabéns. Obrigada por dividir com a gente. Chegaram algumas perguntas aqui. Vamos lá. Muito bem. A Letícia de São Paulo mandou assim: Juliano, como eu posso melhorar o suporte aos professores da minha escola daqui para frente? Vejo que eles estão esgotados depois de tanta mudança por conta da pandemia e agora tem outras mudanças obrigatórias, como o novo ensino médio, outras mudanças na área da educação que são necessárias. Como ajudar o professor no contexto, né, do ensino particular? Essa pergunta veio da Letícia de São Paulo. Eu vou aproveitar, Letícia, obrigado pela pergunta. Eu vou acrescentar aqui também a rede pública, porque, obviamente, eu acho que diferentes condições de execução, mas as soluções servem para os dois. Eu diria que a primeira coisa é você mostrar aos seus professores o quão bem eles precisam ser reconhecidos. Isso não necessariamente precisa ser no valor da hora-aula ou em algum tipo de gratificação, mas, obviamente, fazer processos em que as famílias reconheçam a importância dos professores, em que você possa fazer momentos mensais, quinzenais, bimestrais, em que os professores possam se sentir parte de uma família escolar, que possam... Eu costumo dizer que professor no Brasil ele é tão carente que até caneta ele gosta de ganhar. Que até caneta, lápis, porque isso é uma verdade. Eu tenho essa tradição até hoje, não posso ver um bloquinho que eu vou lá e pego. Então, se nós encontrarmos uma forma de fazer um reconhecimento monetário, é a melhor coisa. Segundo, um reconhecimento não monetário, um reconhecimento social, reputacional, é algo muito bom. E terceiro, eu acredito, Letícia, que um suporte psicológico, para quem... O professor brasileiro ele não é acostumado a ter um suporte psicológico, né? Ter um psicólogo escolar dedicado... A gente tem psicólogos para os alunos, não temos psicólogos para os professores. Eu acredito que essa pandemia tem que mudar isso. Nós precisamos colocar dentro da escola uma pessoa que possa escutar um professor que esteja sobrecarregado, um professor... Vou dar um exemplo. Eu fui coordenador escolar durante 5 anos e tinha um professor que sempre atrasava as provas, atrasava 15 dias, 60 dias para entregar os resultados. E eu ficava cobrando, obviamente, que a minha função administrativa era essa, mas eu não sabia por quê. Se ele era desorganizado, se ele estava com problema familiar. Então, eu acho que o reconhecimento financeiro, monetário, o reconhecimento reputacional e talvez um suporte psicológico, não sei se de psicólogo, se tiver a situação muito difícil de um psiquiatra, mas, enfim,
alguma coisa desse tipo pode ajudar bastante. Está me ajudando, tá? Eu entrei na pandemia sem tratamento psicológico, estou saindo dela com tratamento psicológico. Então, estou aconselhando isso a todo mundo. Exato, acho que é bom para todo mundo, em todas as fases da vida. Muito bem, respondido para a Letícia. A próxima pergunta é do Valdair, do Paraná. Juliano, como posso implantar uma cultura de inovação na minha escola? Valdair, eu acredito muito nos educadores. E eu acho que se você der duas coisas, liberdade e condições, você vai ter, por exemplo, se você tiver 20 professores, eu tenho quase certeza que de 10 a 20% deles vão tentar fazer projetos espontaneamente. E a questão que cabe a você, talvez, seja criar o ambiente para isso, porque escola é um ambiente, pessoal, que tem muito medo de errar. Escola não é um ambiente inovador por natureza. Por quê? Porque a gente está errando com os filhos dos outros. E nós sabemos dessa situação. É muito fácil errar dentro de um laboratório ou dentro de uma startup. Por quê? Porque se der errado, quem paga é você, é o seu dinheiro que vai embora. Na escola, não. Na escola, você está com o filho do professor Juliano, você está com o filho da Jéssica, e você tem medo de fazer um projeto pedagógico e alguma coisa dá errado e a criança não aprender como devia. Então, para mim, a primeira coisa que a sociedade precisa libertar-se para a escola é: pessoal, vamos deixar a escola errar um pouco? Ela vai errar dentro dos limites de segurança, mas vamos deixar a escola errar um pouco e, sabendo que a escola pode errar um pouco, vamos dar condições para professores inovadores fazerem isso, testarem projetos, testarem experiência com os estudantes, modelos de engajamento, e vamos reconhecer esses professores. Parabéns, professor, o seu projeto foi espetacular, mobilizou os alunos. Toma aqui uma passagem para Chapada Diamantina para você curtir um feriadão com o seu esposo, os seus filhos, sua esposa, enfim. Eu acho que nós precisamos criar na escola um ambiente aberto à inovação, ao erro e com reconhecimento, não precisa ser monetário, como eu disse, mas algum tipo de reconhecimento que o professor se sinta, nem que seja um broche assim, Innovator Teacher, pela andar pela escola, mostrando para todo mundo. Perfeito. Mais uma pergunta, professor. O Marcelo Burato, de Chapecó, em Santa Catarina, pergunta: como você vê a educação no Brasil daqui a 10 anos? Essa resposta vai depender de quem vencer as eleições no ano que vem. Eu diria a você que nós temos um desafio pelos próximos 3 anos, que é recuperar a pandemia. Então, nós, por exemplo, o Estado de São Paulo, ele recuou 14 pontos no SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Para vocês entenderem o que significa 14 pontos, 15 pontos é um ano letivo perdido. Então, nesses 2 anos de pandemia, o Estado de São Paulo quase perdeu um ano letivo de aprendizagem em matemática e língua portuguesa. Então, não adianta querer tapar o sol com a peneira ou botar a carruagem na frente dos bois. Por quê? Porque nós vamos ter que encarar esse problema. Então, até 2024, mais ou menos, eu acredito que nós vamos estar trabalhando para recuperar a pandemia. Os outros 5 anos, nós já sabemos o que fazer. Não há muita novidade no que a educação brasileira tem que fazer, que é pegar o que faltou do século XX, o letramento linguístico e matemática, e empoderar, entender soft skills e melhorar a tecnologia junto com formação de professores. Eu acho que a BNCC fez um grande trabalho trazendo isso para a discussão, mas a implementação vai atrasar um pouco, mas eu acredito muito na educação brasileira, tá, professor? Eu só quero dizer a você que eu sou fruto dela, eu estou nela há 26 anos, trabalhando diretamente com ela. Ela melhorou muito. Poderia ter melhorado mais? Poderia, mas poderia ter ficado no mesmo lugar ou poderia ter piorado. Eu acho que o Brasil tem educadores muito bons, gestores públicos educacionais muito bons, também tem muito ruim, e cabe ao povo, porque nós somos uma democracia e acreditamos nela, cabe ao povo votar e escolher corretamente as pessoas que tenham na agenda educação como prioridade. Você quer um conselho? Faz uma palestra para os seus pais dizendo: vote em quem apoiar uma educação de qualidade. Perfeito, professor. Vamos lá, mais uma. A Suelen de Mogi das Cruzes pergunta: professor Juliano, você tem um exemplo prático de alguma escola particular aqui do Brasil de carreira e remuneração? Parabéns pela fala. Eu tenho sim, professor, mas eu não vou citar o nome da escola aqui por razões óbvias, porque obviamente eu não alinhei com ela. Não é só uma não, tá? Eu tenho várias redes em que criam processos de remuneração, e isso é relativamente fácil. Por exemplo, se você imaginar que você pode vincular remuneração docente a resultado de aprendizagem,
mais ou menos assim, quanto melhor for o professor e mais aprendem os alunos, e mais alunos tem na escola, mais o professor é bem remunerado. Isso é super válido. E especificamente na escola privada, porque na escola pública a demanda é diferente e a legislação é diferente. Já existe na escola pública um sistema de progressão de carreira que geralmente é municipal e estadual. A cada X anos você ganha um aumento salarial, você muda de categoria, o professor da escola pública tem uma carreira. Se essa carreira é boa ou não é, volta àquele ponto da remuneração e que eu comentei anteriormente, que o Estado brasileiro tem que se preparar. Na escola privada, eu diria que você pode associar a meritocracia, você pode associar a estudo. Então, quanto mais o professor investir em si mesmo, quanto mais cursos o professor fizer, quanto mais pós-graduação ele tiver, quanto mais mestrado e doutorado ele tiver, melhor você remunera, que é o que a faculdade privada faz. A faculdade privada, por exemplo, paga... A pública também faz isso, mas vou dar um exemplo qualquer aqui. Paga R$50 a hora aula de um professor, se ele tem mestrado, paga 57, se ele tem doutorado, paga 65. Então, esse seria um ótimo exemplo de você dizer assim, olha, professor, estuda que eu te remunero melhor, porque eu sei que você estudando mais, você dará melhores resultados para mim. Mas tem sim, e se você quiser que eu te conte alguns, me procura no Facebook ou no LinkedIn, que eu te mando algumas referências para você procurar, tá? Ótimo, obrigada pela participação, Suelen. Agora, a Bernadette de Piratuba pergunta como incentivar os professores das escolas de idioma a continuarem mantendo constantemente as suas informações. Mais uma vez, eu acho, Jéssica, que isso é uma dupla responsabilidade entre o professor. Eu não diria o professor, qualquer profissional hoje tem a obrigação de se atualizar o tempo inteiro. O primeiro item é deixar claro que não importa a profissão que você esteja executando hoje, acho muito pouco provável que nos próximos 5 anos você consiga continuar executando-a bem se você parar de aprender. Eu digo de qualquer, pode ser de apresentador de telejornal a engenheiro da NASA, se você não estiver estudando o tempo inteiro novas mídias, novas tecnologias, novas abordagens, perfil do consumidor, perfil do estudante, perfil da comunidade, enfim, você não vai conseguir se atualizar. Então, acho que primeiro é sensibilizar os professores disso. É trazer falas, trazer apresentações, trazer exemplos, cases que mostram isso. Melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo, tá? Não é na sua casa, não é no seu carro, não é na pousada de fim de semana lá em Ubatuba. É na tua formação profissional. E o segundo ponto é você dar condições para isso. É você pegar alguma parte da receita da sua escola, uma parte pequena, ou até mesmo fazer uma seleção gratuita de conteúdos, porque hoje tem muita oferta de conhecimento gratuito, muita. Obviamente, tem conhecimento que vale muito e tem conhecimento que não vale nada. Mas se você tiver uma curadoria e criar momentos de aprendizagem com seus professores, guiadas por você ou pela sua equipe de gestão educacional, você vai ter sucesso. Para mim, a palavra convence e o exemplo arrasta. Então, se você tem a equipe de liderança que está estudando, que está chamando para debater, você vai conseguir fazer todo mundo se aperfeiçoar e melhorar constantemente. Concordo. A última pergunta vem do Márcio, de Curitiba. Juliano, a valorização do professor pode ocorrer de forma lenta e não homogênea? Isso não levaria a um abismo maior entre os alunos que já têm condições de melhor aprendizado e aqueles que não têm? Isso já acontece hoje, tá, professor? Porque hoje a regulamentação dos planos de carreira, ela não é determinada pelo governo federal. Ela não é o Ministério da Educação quem constrói o plano de carreira. Acho que o plano de carreira nem universitário, porque o plano de carreira universitário, as universidades têm autonomia. Então, hoje os planos de carreira, elas são determinadas pelos estados, para professores da rede estadual, e pelos municípios, para professores da rede municipal, que, em sua grande maioria, são os professores do ensino fundamental brasileiro. Então, já é desigual, né? Já é desigual. Se você estiver, por exemplo, indo para... Agora, recentemente, o Maranhão instituiu o piso salarial acima de R$5 mil para o professor. É um piso salarial espetacular, muito maior do que os cargos iniciais das profissões brasileiras em geral. Então, eu diria que já é desigual e que cabe aos estados e municípios sempre imaginarem como podem criar uma política de remuneração atraente. Note que eu vou voltar a um ponto da minha fala. Não dá para imaginar que professor vai ser uma profissão igual a médico. No sentido de que você imagina que vai ser professor para ficar rico. Você não vai. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo, tá?
Nem na Finlândia, onde a educação é um atributo nacional, o professor pensa assim, eu quero ficar rico logo, vou ser professor. Mas você precisa ter para a sociedade a noção de que eu vou ser professor, vou ser bem tratado, reconhecido socialmente, vou ter uma vida digna. Para mim, esses 3 itens, eu vou ser bem tratado, eu vou ser reconhecido socialmente, eu vou ter uma vida digna, são suficientes para a gente ter ótimos candidatos à docência, uma procura muito, muito boa para a docência no nosso país, que hoje, infelizmente, nenhum desses 3 atributos está plenamente contemplado, nem no município, nem no estado, nem na federação. Verdade, perfeito. Bem, essas foram as nossas perguntas. Juliano, muito obrigada pelo seu tempo, pelas palavras e por compartilhar aqui com a gente seu conhecimento. Foi uma honra tê-lo na abertura do primeiro Expoente para a Educação. Queria que você deixasse uma mensagem para quem acompanhou, para quem participou, as suas considerações finais. Eu vou dar uma mensagem aqui para todo mundo tomar nota, botar no caderninho, aquele tipo de mensagem de autoajuda, que eu acho que faz muito sentido para nós esse momento de retomada e reabertura, de final do ano letivo e preparação para um ano letivo que, se Deus quiser, não teremos ondas, não teremos mais o Covid como está sendo na Europa agora. Eu diria que quem tem educação tem liberdade, quem não tem educação tem destino. Então, para mim, essa é a frase que eu queria deixar aqui. Quem tem educação tem liberdade. Você pode escolher o que você quer fazer do seu futuro, você pode decidir como você vai conduzir sua vida. Quem não tem educação tem destino. O mundo toma a decisão por você. Então, que fique essa mensagem aí para todo mundo, para que vocês possam ter uma ótima semana nesse evento da Exponte. Perfeito. Obrigada, professor. Muito obrigada pela participação. Continua aqui com a gente. Obrigado, pessoal. Vamos lá.